Estudo de casos em emergências e desastres. 1. Furacão Katrina. Em 29 de agosto de 2005, a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, foi atingida por um dos mais destruidores furacões da história daquele país. Chegou a alcançar a categoria 5 da escala de furacões de Saffir-Simpson, embora tenha regredido para a categoria 4. Atingiu a costa sudoeste americana, com ventos que ultrapassaram 280 km por hora. O furacão formou-se de uma depressão tropical sobre as Bahamas em 23 de agosto, resultado do encontro de uma onda tropical e o remanescente da depressão tropical de número 10 a 10ª do ano. Uma depressão tropical é um sistema organizado de nuvens e tempestades de raios com uma forma de circulação de ventos que os mantém sustentados com menos de 39 milhas por hora, 63 km por hora. Não possui um olho como um furação e não está organizado em espiral, no entanto é um sistema de baixa pressão. Em 24 de agosto, foi elevada à condição de tempestade tropical, quando recebeu o nome de Katrina. A tempestade tropical também é um sistema organizado de fortes tempestades, com ventos que variam de cerca de 60 a 117 km por hora. Nessa velocidade, embora ainda não seja comum a presença de um olho, o formato da tempestade começa a se modificar e mudar a sua forma. Tempestade tropical Katrina continuou se movendo em direção ao sudeste da Flórida e cerca de 2 horas antes de atingir a região, passou à categoria de furacão. O Katrina, já na condição de furacão classe I, ao atingir o continente perdeu força, atravessou para o Golfo do México e apenas uma hora depois, já havia recuperado seu status de furacão, ganhando força e indo para a categoria 3. Em menos de 9 horas, o Katrina passou da categoria 3 para 5, chegando ao máximo às 13 horas, do dia 28 de agosto, com ventos de cerca de 280 km por hora. O Katrina passou, então, a mover-se na direção do sudeste da Louisiana, fazendo seu terceiro encontro com o continente, em uma região próxima à fronteira da Louisiana com o Mississippi, com ventos em torno de 195 km por hora categoria 3. A maior destruição, no entanto, causada pelo Katrina, foi na cidade de Nova Orleans, no dia 29 de agosto, quando ainda estava na categoria 3. O risco de um desastre havia sido previamente avaliado pela Agência Federal de Emergências, FEMA, e pelo Corpo de Engenheiros do Exército, que alertaram para a possibilidade de uma inundação sem precedentes, causando milhares de mortes por afogamento, bem como outras doenças. Em 28 de agosto, o Serviço Nacional de Meteorologia, localizado em Slidell, Louisiana, emitiu boletim em que previa danos devastadores, com intensidade similar ao do furacão Camille, que atingiu os Estados Unidos em 1969, causando quase 300 mortes e custos, em valores atuais, em torno de 8 bilhões de dólares. Evacuações obrigatórias foram realizadas em grandes áreas do sudeste de Louisiana, bem como Mississippi e Alabama. Muitas pessoas, no entanto, recusaram-se a sair de suas casas, na ideia de que já haviam sobrevivido a outros furacões, inclusive com maior intensidade, como o Camille, que chegou ao continente, na categoria 5. Entre os que queriam permanecer, estavam, sobretudo, os mais velhos. A evacuação segue uma sequência que pode ser dividida nas seguintes fases: detecção, decisão, alarme, reação, deslocamento para determinada região ou abrigo, transporte. As críticas quanto à resposta foram muito fortes em todos os sentidos. Nos dias que se seguiram ao desastre, a mídia mostrava muitos moradores ilhados, pedindo socorro, enquanto as autoridades discutiam o que, quando, como e quem coordenaria as ações. Vários outros estados foram atingidos e as consequências do Katrina puderam ser sentidas até no Canadá, com ventos fortes na província de Ontário e inundações no Quebec. Cerca de 62 tornados se formaram em decorrência do Katrina.